Glória a Deus. Agradecer a Deus pela vida da igreja. A igreja, pela manhã, hoje esteve em número muito bom, hoje pela manhã, neste lugar. E nós ficamos muito felizes quando a gente chega a uma casa de oração e encontramos pessoas que estão buscando a Deus nos últimos dias de forma bem profunda. Me parece que há um desejo assim diferenciado no mundo de hoje, no povo de hoje. Há um povo que está clamando, que está buscando, um povo que de verdade está se aproximando mais do Senhor. Quero dizer para você que tem feito isso, que tem desejado isso. Às vezes a gente ainda não fez, mas o desejo está lá no coração. Continue fazendo dessa forma, porque essa vai ser uma grande marca, um grande diferencial nos últimos dias. Nós estamos bem próximos, de fato, da vinda de Jesus. Um detalhe muito importante sobre esta questão de estarmos neste lugar, me faz, às vezes, lembrar do texto bíblico, de alguns textos, a maioria deles no Novo Testamento, quando Jesus estava caminhando pelas ruas de Jerusalém, ou pelas ruas, pelas vias da Galileia, pelos desertos, próximo a Cafarnaum, e as pessoas rodeavam ao Senhor, elas buscavam ao Senhor. Eu estou fazendo um parâmetro de fato mesmo, com aquele povo que estava ao redor do Senhor, buscando saber a verdade, buscando uma cura, buscando uma transformação, mas a maioria deles, pasmem vocês, buscavam conhecer o caminho da salvação. Porque naquele tempo, a lei de Moisés estava primando a ideia de que você poderia ser salvo a partir do momento que você cumprisse os mandamentos, enfim, era aquilo que eles tinham. Mas quando Jesus chegou pregando uma mensagem de vanguarda, uma mensagem fora do tempo deles, em que a salvação era totalmente feita por outra viés, era totalmente diferente, apenas eles deveriam crer de todo o coração. Aquilo causou um frisson tão grande naquela sociedade, naquelas populações ali circunvizinha do Jordão, que muitas daquelas pessoas abandonavam aquelas religiões, abandonavam a religião imperante e as outras religiões também, porque eles compreendiam de uma forma assim bem clara, de que salvação não tinha nada a ver com esforço próprio, que salvação não tinha nada a ver com o que eu tinha que fazer. E me parece que isso era um choque para muitos deles, porque por muitos anos, talvez milênios, era pregado que a salvação tinha um caminho muito difícil. E Jesus trouxe a verdade sobre a salvação. O capítulo 10 de Marcos vai falar um pouco sobre essa comparação que eu estou fazendo aqui esta noite. Aqui pode ter entrado pessoas que tenham dúvidas acerca da salvação. Pastor, mas quando ou como é que eu tenho dúvida do caminho da salvação? O nosso comportamento diz isso. A nossa forma de agir, de reagir, de pensar e de se relacionar com Deus e com as pessoas dizem isso. Então é importante a gente estar atento sobre a voz do Senhor nesse contexto. O capítulo 10, versículo de número 17 ao 22, é um texto clássico, é um texto conhecido, mas nós vamos exprimir aqui algumas verdades que talvez possa trazer elucidações para as nossas mentes. O texto fala sobre aquele jovem rico, tema da nossa reflexão. Falta tão pouco para o milagre acontecer na sua vida. Sabia disso? Falta tão pouco para o milagre acontecer na sua vida. Olha o texto, diz assim: pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Tipo assim, você está me chamando de Deus?
A verdade intrínseca desse contexto é esse. Você está me chamando de bom. Só tem um que é bom. Você está me chamando de Deus? Jesus já questiona ele, né? Mas enfim. Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, em algumas traduções, fitando os olhos nele, o amou. O amou e lhe disse: falta-te apenas uma coisa. Vai, vende tudo quanto tu tens, doa aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas ele, contrariado, triste, abatido com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Amém? Somente até aqui. É nesse contexto aqui que Jesus vai falar sobre a dificuldade de um rico entrar no reino dos céus. Vemos aqui a plena luz que esse jovem tinha o desejo de conhecer o caminho da salvação. Está nítido nesse contexto que ele tinha esse desejo. Ele tinha o desejo de conhecer verdadeiramente o caminho da salvação. Ele chega até Jesus, daqui a pouco a gente vai compreender bem toda essa aproximação. E, de fato, ele conta para o Senhor: Senhor, o que farei eu para herdar a vida eterna? Bom, eu queria dizer para você em primeira mão que o amor de Deus, embora seja profundo para conosco, o amor de Deus, embora tenha sido derramado de uma forma voluntária da parte de Deus para o homem, uma iniciativa própria de Deus, a manifestação do amor de Deus não dependeu de nós, mas simplesmente Deus quis assim. Mas ainda que todo esse amor, que isso é fato, é lindo, porque a gente não consegue compreender que amor é esse que Deus tem por nós, por que Ele se deu por nós não merecíamos isso. Que amor lindo, ainda que esse amor seja lindo, divino, infelizmente ele não é suficiente em algumas demandas das nossas vidas. Eu digo isso porque não é suficiente para garantir que uma pessoa, um ser humano, possa ser eternizado no céu com Deus. Deus já fez toda a parte dele mostrando seu amor. O amor de Deus é lindo, Deus não tem mais o que fazer. Mas aqui, dentro desse contexto, nós vamos perceber que por todo esse amor, com toda a tonância que há nesse amor, não é suficiente para que pessoas possam ter a garantia de entrar no céu. Por quê? Porque já não depende mais dele. Existem alguns perfis. Isso está intrínseco, nós estamos estudando diuturnamente aqui às quartas-feiras sobre a questão da salvação, que a salvação não é apenas um ato humano de você levantar sua mão e dizer: eu sou de Jesus, então eu me batizei. Salvação não é só isso, está salvo, não. Existe todo um combo, toda uma estrutura que ela vem alojada à salvação. E esse jovem aqui, ele vai chegar até Jesus convicto de que ele era uma pessoa que estava no perfil para ser salvo. E aí, algumas coisas importantes, eu queria que você considerasse um jovem rico nesse contexto, não como uma pessoa arrogante. Não há isso no texto, não há nenhum momento, o texto original te leva a crer que ele estava de uma forma arrogante, querendo aparecer para Jesus. Não, ele foi sinceramente até o Senhor. Então considere-se como um jovem rico, ele foi sinceramente até Deus. O versículo de número 17, coloca para a gente aqui, o versículo de número 17, deixa ele aqui na tela, enquanto a gente vai aqui apropriando-se aqui desse contexto. Toda a igreja junta comigo, vamos lá? Pondo-se a caminho, olha lá, correu, o qual parou aí, ó. Olha que interessante. Então nós estamos percebendo que ele foi de forma sincera até o Senhor. Ele vai até o Senhor Jesus
E não somente, e Marcos é o único que registra isso, ele se ajoelha. O ato de se ajoelhar, ele estava reverenciando o Senhor. Ele chama Jesus, em todas as Bíblias aí, em todas as traduções, o mestre está em letra maiúscula, sim, ok? Não está com letra maiúscula? O texto original diz que ele chamou Jesus de Didáscalos com D maiúsculo. Didáscalos é mestre, a tradução é mestre. Só que quando está com a letra maiúscula, ele está falando que o Senhor é mestre dos mestres. Ele está dizendo que Jesus é mestre divino. Se tivesse com uma letra minúscula, seria um professor de classe comum, um professor escriba, um professor dentro da sinagoga, que ensinava a lei, enfim. Mas ele chama Jesus de mestre divino. Ele está reconhecendo uma pedagogia divina em Jesus. E ele fala: Senhor, tu és o meu mestre. E aí ele vai sinceramente, ele vai correndo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: ele foi correndo. Ele tinha necessidade, irmão. Quando nós temos necessidade de conhecer e de saber e de obter do Senhor alguma coisa, nós não podemos andar, nós temos que correr. O tempo é curto. Ele vai até Jesus correndo. Considere-se como esse jovem rico, vá correndo até o Senhor. Ele foi de forma humilde. A Bíblia diz que ele se ajoelhou, ele se colocou de joelhos diante do Senhor. Meu irmão, se ajoelhar diante do Senhor Jesus naquele tempo, e aí está explicado que ele chamou Jesus de Deus. Eu queria que você entendesse esse contexto. Eu tenho certeza absoluta, o que eu estou falando aqui é em primeira mão, que fique gravado se estiver gravando. Ele está chamando Jesus de Deus. Ele sabia que Jesus era Deus. Bom mestre, só há um que é bom. Jesus, olha, só há um que é bom, que é Deus. Tipo assim, você está me chamando de Deus. Você sabe que eu sou Deus. Isso é humildade. Ele sabia a importância da vida eterna, que hei de fazer para herdar, só naquele contexto, para herdar a vida eterna. E aqui eu digo para você que a preocupação daquela sociedade era quanto à salvação. Eu queria fazer uma pergunta a vocês que aqui estão. A semana começa hoje. Qual é a sua maior preocupação hoje? Qual é a maior preocupação que você tem hoje? Percebe isso? Talvez nós estejamos fora da rota. E esse jovem mas bem focado. Eu estou aqui preocupado com o dia de amanhã, com o trabalho. Eu estou preocupado, de repente eu estou sem dinheiro para comprar um pão. Eu estou sem dinheiro para uma passagem. Eu estou com alguém doente. Eu estou querendo angariar alguma coisa. Eu estou esperando uma resposta X ou Y. Isso é bom, mas o foco dele não era este. O foco dele era saber a importância da vida eterna. Meu irmão, você tem noção da importância da vida eterna? Você tem noção do que é ter seu nome escrito no livro da vida? Estás com o nome escrito no livro da vida? Deveria nos trazer uma grande alegria, um grande regozijo, só de saber que o teu nome está escrito com tintas de sangue carmesim, no livro do Cordeiro. O teu nome está lá, o teu nome está lá. Meu Deus! Isso aqui tem uma importância tremenda para nós, irmãos. Fica pequenininho os nossos problemas. Eu não sei o problema que aquele jovem teria naquele tempo. Ele era muito rico, mas um cara que é muito rico tem muito problema, tem muita demanda. Ele talvez tivesse muitas demandas, mas ele estava preocupado com a vida eterna. Tu tem que se preocupar com a tua vida com Cristo. Uma coisa importante que vai acontecer aqui, e aí começa justamente uma das partes mais emocionante desse contexto, é porque esse garoto era moralmente bom. Ele era um rapaz totalmente sincero, íntegro. Por quê? Jesus falou: não matarás, eu nunca matei. Ele disse: não furtarás, eu nunca furtei. Não adulterarás. Era um bom marido. Era casado. Ele falou: eu nunca fiz isso. Desde a minha mocidade eu guardo todas essas coisas. Eu não sei se você percebeu o que Jesus fez aqui.
Porque Jesus conhece-nos como conhece aquele jovem. Jesus sabe como conversar conosco. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o Senhor sabe conversar com você? Ele sabe, é porque Ele não começa do primeiro mandamento. Ele não começa do primeiro mandamento, Ele começa do sexto. Vocês perceberam isso aí? Ele está falando dos mandamentos relativos à relação do homem para com o homem. Não furtar, não matar, não mentir, não trair, tem a ver só com o nosso posicionamento aqui. E ele diz: eu não faço nada disso. E agora Jesus vai comprometer tudo isso. E ainda assim Jesus disse, porque pensa comigo, um cara que não mata, que não furta, que não fazia tudo isso, e no final ainda diz assim: olha, eu estou guardando tudo. Aí Jesus fala para ele: está te faltando uma coisa. Isso quer dizer que esse jovem havia cumprido ao menos 9 mandamentos. Calma, calma, ao menos 9. E eu te provo isso, que esse jovem cumpriu do segundo ao 10º mandamento. Eu não sei quanto a você e a tua responsabilidade com Deus, com a vida. Talvez você seja uma pessoa muito focada, uma pessoa muito dedicada, uma pessoa muito, sabe, muito mais. Mas o Senhor está olhando para dentro de nós: olha, está te faltando uma coisa, ainda te falta uma coisa. É como se Ele dissesse: está faltando um pouquinho só um pouquinho, mas te falta uma coisa. E a partir desse detalhe aqui, o mundo desse garoto vai ser virado de cabeça para baixo, porque Jesus falou: te falta apenas uma coisa. E que coisa seria essa? Porque Jesus perguntou e falou isso a ele. Como pode isso, irmãos? Jesus, fitando os olhos nele, Jesus olhou, contemplou a alma dele, viu sinceridade. Meu irmão, quando Jesus olha para você, Ele olha dentro do seu coração, ele mapeia tudo. Ele sabe quando eu e você estamos falando a verdade e sendo sinceros, porque senão Jesus não perderia tempo com aquele jovem. E o texto nos mostra que não foi falta de desejo, não foi falta de vontade, mas desejo e vontade não bastam. Você querer ser melhor, você querer, isso não basta. Você só desejar, você precisa entender que há uma execução aguardando a sua pessoa. Sua pessoa precisa sair do campo do desejo, porque desejo ele tinha. Não foi falta de sinceridade. Esse jovem foi sincero com o Senhor? Sim ou não? Foi ou não foi? Foi. Porque ele sabia quem era Jesus. Todos nós que aqui estamos sabemos quem é Jesus? Será que sabemos? Eu creio que sim. Porque ele chama Jesus de Deus bom mestre. Ele não chama Jesus de mestre bom, qualidade, mas ele diz: bom mestre. Tu és o Deus, é o mestre dos mestres, que hei de fazer para herdar. Então não foi falta de sinceridade, não foi falta de vontade, não foi falta de sinceridade, mas vontade e sinceridade não basta. Para o Senhor não basta só isso. Tem mais coisas. Não foi falta de humildade, não foi falta de bondade. Ele chega até Jesus e se ajoelha. Esse é o tema, é o ponto cruz. Mas humildade, sinceridade e desejo não basta. Ainda está faltando alguma coisa? Diga para a pessoa que está ao seu lado: o que falta em você? Só ele sabia o que faltava nele. Jesus e o próprio jovem. Quem te olha não te vê. Quem te olha não te vê de verdade. Teu sorriso, teu abraço, a tua forma de falar, de pensar, só quem te conhece é o Senhor. Te conhece de dentro para fora, e a mim também. Isso nos dá uma seguridade muito grande. Então não foi falta de desejo, não foi falta de sinceridade, não foi falta de humildade, não foi falta de direção, porque ele veio diretamente para o Senhor e correndo. Você e eu chegamos aqui até essa casa esta noite, amém? Viemos correndo.
Então isso só não basta. Pastor, eu sou uma pessoa humilde, eu sou uma pessoa boa, eu dou a roupa do corpo para o outro, eu faço tantas boas obras, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, uma boa obreira, um bom obreiro. Isso não basta. Então qual é o problema aqui? O que é que está faltando? E aí você pode ter todas essas qualidades, e eu também. Nós podemos vislumbrar toda a alma desse jovem em nós. Com todas essas qualidades, nós ainda podemos perder o céu. Então o que está faltando? O que está faltando? Não brinque com o Senhor Jesus. A salvação foi nos dada gratuitamente, por isso que nós não temos participação nisso. Começou nele e terminou nele. Então, ele nos deu, nos ofereceu, e ele estava naquela tarde caminhando, e esse jovem veio até ele correndo, querendo saber como ele poderia fazer para ele poder ser salvo. Então não era o dinheiro que ele tinha, não era a estrutura patrimonial, não era o bom casamento, nada disso. Aquela hora ele pensava, ele só queria ser salvo, irmão. E olha, irmão, talvez falando hoje é muito complicado, porque as profecias de final ou de escatológica, que vão dar o ponto no fim, não estão ainda acontecendo, estão próximas. E aí quando a gente fala que esse jovem estava desesperado para ser salvo, só vai entender quando nós começarmos a nos desesperar para que Jesus volte. Anote o que eu estou falando, vai chegar o tempo em que nós vamos nos desesperar para Jesus voltar. Eu vou repetir, vai chegar o tempo em que nós vamos gritar, gemer, chorar para que Jesus volte logo. Porque o Senhor não vai nos dar descanso aqui nessa terra, não vai nos dar boa vida aqui nessa terra, Ele vai nos dar o básico. Sabe por quê? Porque senão a gente ia ficar preso aqui neste mundo. Então eu quero dizer para você algumas coisas importantes, que a única coisa que faltava nesse jovem aqui, e aqui eu faço as palavras do Senhor, atitude. Faltava para ele atitude. Mas pastor, atitude? Sim, de total obediência e amor a Deus. Sabe por que o Senhor Jesus começou do 6º para o 10º? Inteligentemente, porque ele sabia que aquele jovem de alguma forma não havia passado do 1º mandamento. Cara, Jesus é muito top, cara. Quando a gente mergulha nas páginas da Bíblia e a gente consegue entender a intenção dele, cara, para levar aquele jovem a uma reflexão. Ele poderia ter acabado com a conversa logo no início, mas ele queria papo, ele queria conversa com aquele jovem, porque ele viu sinceridade. Jesus tocou nos pontos fortes dele. Jesus toca nos teus pontos fortes, para que você possa se sentir seguro e segura. E aí depois ele vai chegar até você e vai mostrar onde há algo que está ruído, que está podre, que está escondido no fundo da nossa alma. Jesus falou para ele: você me entregou o coração 99%. Eu quero 100%. Mas como, Senhor? Vende tudo o que você tem. Coloca lá no texto, olha lá. Coloca lá, versículo de número 21. Toda a igreja junta, me ajuda? 21. Jesus, olhando para ele, o amou. Falta-te uma coisa: vai, vende tudo e dá aos pobres, e terás. Depois vem, toma a cruz. Meu Deus, segura essa tela aí. Toma a cruz e me segue. Você vai ter que vender tudo que você tem. A Bíblia diz que ele tocou no ponto fraco
daquele jovem. Qual é o primeiro mandamento, igreja? Nós estamos estudando o livro de Êxodo. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua alma, e não terás outros deuses diante de mim. Esse jovem era uma pessoa apegada ao dinheiro, apegada a uma boa vida aqui nessa terra. E Jesus vai tocar justamente, não que os outros discípulos, até porque você tem discípulos ricos seguindo a Jesus. Você tem Nicodemos, você tem José de Arimateia, você tem Mateus, que era coletor de impostos, você vai ter logo mais à frente o próprio Zaqueu. Jesus tem seguidores ricos, mas aquele ali era um rico problemático, porque a riqueza dele era o Deus dele, o patrimônio dele era o que prendia ele, o coração dele estava preso nos seus patrimônios. E aí Jesus vai tocar justamente ali, vai tocar justamente naquele ponto ali, que o coração dele estava totalmente atordoado. A pergunta que não quer calar: onde o teu coração está preso? Porque o primeiro mandamento é amar ao Senhor seu Deus acima de tudo e de todos. Nós estamos falando de salvação, de bem-aventurança. Nós estamos falando de vida no céu, estamos falando de andar com o Senhor Jesus, braços dados, em ruas de ouros, em rios de águas cristalinas. A Bíblia diz que é um rio de águas cristalinas que sai do trono de Deus, é lá que você vai morar. E aí eu te faço uma pergunta: o que tem te prendido aqui? Qual tem sido o motivo de você não liberar o seu coração 100% para o Senhor? E aquele jovem estava ali com toda a sinceridade que eu e você temos. Aquele jovem estava ali tentando tocar de alguma forma o coração de Deus e querer angariar uma vaga no céu. O resultado foi que ele saiu triste, sem destino, decepcionado com ele mesmo pelas más escolhas que ele fez. Meu irmão, o negócio era sério. Jesus lá na frente vai falar que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Você tem dúvida disso? Fala a verdade. Ah, pastor, o senhor pode me enriquecer agora, que eu vou dar conta do recado e eu vou... Não vai não, irmão. Não vai não. Eu quero abrir um parênteses com você aqui. O Senhor Jesus te enriqueceu. Você vai virar uma pessoa potentosa economicamente aqui na terra. Eu estou abrindo um parênteses aqui. Em seguida começa o sistema da besta. Em seguida as pessoas são marcadas e ninguém pode comprar e vender se não tiver a marca. Eu quero te fazer uma pergunta: você é milionária? Você é milionário, como é que vai ser a tua vida nessa hora? Porque não vai ter dinheiro papel, não vai ter mais envelope de dízimo, dinheiro virtual. Os teus bilhões e milhões estarão lá guardados na conta, mas você só vai poder movimentar se você colocar a marca. Como é que você vai fazer com o seu monte de dinheiro? Então eu quero te falar uma coisa nesta noite: o Senhor Jesus vale mais do que ouro, o Senhor Jesus vale mais do que prata, o Senhor Jesus vale mais do que qualquer coisa valiosa neste mundo, porque o que Ele tem guardado para você, o que os olhos não viu e o ouvido não ouviu, é o que o Senhor tem guardado para aqueles que temem. Então você precisa agora começar a compreender que há muita decepção às vezes nos esperando por conta dessa falha ou dessa falibilidade dentro de nós, porque nós estamos nos julgando pessoas capazes demais e esquecemos que temos um calcanhar de Aquiles. O Senhor Jesus queria ajudar aquele jovem, Ele queria curar aquele jovem daquele aprisionamento, daquelas trevas espirituais, porque ele saiu decepcionado com ele mesmo, não foi com Jesus. Põe lá Romanos capítulo de número 7, versículo 14 a 20, olha que interessante. Nós nos decepcionamos conosco mesmo.
O nosso pior inimigo não é o diabo já está derrotado. A Bíblia diz que ele não pode tocar naquele que é ungido por Deus, naqueles que são de Deus ele não pode tocar. Sabe quem é que está trazendo problema para nós? Somos nós mesmos, porque nós conseguimos criar situações ruins para nós mesmos, através das nossas escolhas. Olha o que o texto diz, toda a igreja junta, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou vendido sob o pecado, porque o que faço... Pois o que eu quero, isso eu não, mas o que aborreço, isso eu. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Agora a igreja, de maneira, mas o pecado que habita em mim, porque, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas isso não basta, hein? Mas não consigo realizar o bem, porque faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, fecha convite, toda a igreja. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado. Preste atenção nisso que está sendo pregado aqui esta noite. Você está preso a você mesmo, dentro de você existe uma falha humana. Dentro de você existe um vazio, dentro de você tem um vácuo, e esse vácuo é proposital. O Senhor tem permitido você viver com esse vácuo, esse vazio dentro de você. Sabe por quê? É justamente ali que Ele vai habitar, é justamente ali que Ele quer trabalhar. Aprisionado, porque, não sei, Ele era pelo dinheiro e você. Quantas pessoas não estão aqui nesta noite, tem uma prisão espiritual que às vezes tem vergonha de falar. Quantas pessoas estão aqui esta noite, eu não sei, mas Deus o sabe, que está querendo, tem o desejo, tem a vontade, tem corrido para o Senhor, mas isso não basta, tu tem que ter atitude. Se aquele jovem falasse para o Senhor, sim Senhor, eu vou vender tudo que eu tenho, faltou atitude nele. Sabe o que está faltando para você e para mim às vezes? Atitude de obedecer ao Senhor 100%. E aí, a luta continua dentro do coração. Ele não estava disposto a abrir mão do seu pecado. E qual era o pecado desse jovem? Avareza. Avareza. Alguém sabe o que é avareza? É isso aí. Amor mórbido, exorbitante, fora de ordem pelo dinheiro. O Senhor falou que os avarentos não herdarão o reino dos céus. No caso dele. Mas onde é que o seu pé está preso? Onde é que o seu calcanhar de Aquiles está sedimentado? Onde é que existe a falha dentro de você? Tu tem que ter atitude, meu irmão, minha irmã. Você precisa ter atitude, porque vontade você tem, glória a Deus. Sinceridade você tem, glória a Deus. Humildade você tem, glória a Deus. Mas isso não basta se você não regar com atitude. Tomar a decisão e partir para o objetivo. Falta tão pouco, meu irmão, para você. Às vezes falta tão pouco. Às vezes falta pouco para nós recebermos uma bênção do Pai, uma bênção no sentido espiritual. Apenas está faltando uma coisinha. Às vezes essa coisinha, esse pecadinho de estimação, te mantém tão longe do Senhor. Em nome de Jesus, nesta noite o Espírito Santo de Deus está te mostrando pela palavra do Senhor. Talvez você não seja rico, talvez você não tenha tantos patrimônios, mas a sua prisão seja o orgulho. Talvez a sua prisão seja um egolatrismo. Você não consegue pedir perdão às pessoas que você machuca. Você não consegue, é difícil você reconhecer que você é um pecador. Meu irmão, eu passei por uma experiência terrível esses dias sobre essas coisas. Porque as pessoas, nós pensamos, nós julgamos. Lembra de manhã, qual foi a pergunta que eu fiz na pregação de manhã para a igreja? Quanto é que você avalia você? Dê uma nota de 1 a 10. Lembra que eu falei isso de manhã? Dê uma nota de 1 a 10. Quanto? Eu tenho certeza que você vai dar 10 para você. Mas o problema é saber qual é a nota que o Senhor tem dado para nós.
É Ele quem está regendo as nossas vidas. E nessa noite, o Espírito Santo está dizendo para você, nitidamente, está te faltando atitude para que você abandone essa falha espiritual dentro de você. É isso que está te aprisionando. Isso está impedindo as bênçãos de Deus chegar até a tua casa. Tenha atitude nesta noite. Saia desse orgulho, dessa prisão, desses ressentimentos, dessas mágoas, de qualquer coisa que esteja sentada no coração, na cadeira do teu coração, que é o lugar de Jesus Cristo. O que é que te prende a este mundo? Meu irmão, eu estou falando isso de forma verdadeira. Existem pessoas que permitiram coisas assentarem no seu coração. Eu me lembro a passagem de Marta e Maria. É muito conhecida, não precisa colocar, lá em Lucas 10, quando Marta e Maria estão recebendo o Senhor na sua casa. Jesus havia feito um grande milagre na sua família, e quando chega naquele lugar, uma começa a trabalhar, começa a se enfadar, e a outra fica aos pés do Senhor. Ela fez boa escolha, com todas as prerrogativas, todas as qualidades da outra que estava ali trabalhando, Marta, cansada. O Senhor falou, filha, isso não basta, Maria escolheu a melhor parte. Não adianta você ter o desejo, a vontade, não adianta você ser humilde, não adianta você ser top e não tomar a atitude de libertação verdadeira. Isso aqui é fato. Uma coisa é necessária, Jesus falou para ela, e Maria escolheu. Entenda isso, falta só uma coisa, só está faltando uma coisinha na tua vida para Deus derramar milagres na tua vida. Você está preso, você tem que ser verdadeiro. Irmãos, a gente não tem mais que chegar agora, os últimos dias, ficar enfeitando o pavão. Nós estamos falando para uma comunidade, para pessoas que conhecem muito o Evangelho. Então nós estamos trabalhando temas de libertação. Eu quero dizer para você que uma vez salvo, não é salvo para sempre, não, dependendo da causa. É isso que está acontecendo aqui. As prerrogativas, as qualidades que aquele jovem tem, talvez você tenha. Mas quando Jesus tocou no calcanhar de Aquiles dele, aí ele foi embora triste. Ele preferiu ir embora para casa, perder a salvação e o Salvador para poder viver a sua vida. Eu quero te fazer uma pergunta aqui nesta noite. Se você tem desejado de verdade uma transformação na sua vida. Se você está preocupado realmente com a sua salvação. Se verdadeiramente você tem se preocupado em morar no céu. Eu não estou falando que você está preocupado em vir para a igreja porque tem um amiguinho aqui, uma amiguinha ali, um namoradinho aqui ou namoradinha ali. Eu estou falando de salvação. Você tem entrado aqui neste lugar preocupado com a tua vida, porque a qualquer momento o Senhor pode te chamar à presença dEle. Estás preparado? Para quem será a tua alma? Onde você tem colocado o teu coração? Coloca lá em Mateus capítulo 6, versículo 21. Estamos encerrando. Mateus 6, 21. Me ajudem, por favor, igreja. Toda a igreja? Porque onde? Ali estará também. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? O que é que está faltando para você, em você, para que Deus faça uma obra grande na sua vida? Se está faltando paz em você, a Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. Se está faltando verdade em você, a Bíblia diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade. Se você está se sentindo morto, morta, Ele é aquele que pode vivificar o teu espírito. Ele tem todas as respostas, porque Ele conhece todas as suas dúvidas, todas as suas indagações. Você está disposto nessa noite a tomar a decisão inteligente, porque só Jesus pode suprir toda a tua necessidade humana e espiritual. Eu quero dizer para você que se você tiver uma vida de obediência ao Senhor Jesus, a tua vida aqui nessa terra vai ser abençoada, e na terra do porvir tu vai receber uma mansão celestial que não foi feita por mãos humanas, mas pela própria mão de Deus.
Irmão, em nome de Jesus, a palavra de Deus é uma palavra viva. A palavra de Deus, a palavra da cruz é loucura para os que perecem. O Senhor construiu para você uma morada eterna. Está te faltando alegria? O Senhor pode te conhecer mais e te levar por caminhos de felicidades eternas. O Senhor não vai te dar alegria temporária, como o mundo nos dá. Você vai uma noite no mundo, você fica alegre ali, que alegria, né? Baseado no álcool, na bebida, na prostituição, daqui a pouco você vai embora. No outro dia a cabeça volta tudo. Mas o que o Senhor te oferece é felicidade, é diferente. É qualidade, é estado de alma. Tendo ou não tendo, tu vai dar glória. Tendo ou não tendo, você vai ajudar, sabe? Pessoas. Tendo ou não tendo, você vai ter sempre um sorriso no rosto. Porque tu sabe que o Senhor está contigo, por onde você andar. Eu vejo aqui que esse jovem tinha um sonho. Vamos adorar a Deus? Esse jovem tinha um sonho. Ele tinha um sonho. E ele sabia que o sonho que ele tinha não dava para ele comprar com o dinheiro. Era impossível comprar. Como é que ele poderia comprar a salvação com dinheiro? Hoje pela manhã, nós estávamos evangelizando aqui por essa comarca da Vila Aliança, pela manhã. E aí nós chegamos em determinados pontos ali, tantos jovens perdidos. E a gente perguntava assim para o jovem: vem cá, quanto vale a tua alma? Minha alma? Não tem preço não. Eu falei: tem. Jesus falou que a tua alma vale mais do que o mundo inteiro. Aí eles não têm noção, irmão. Jovens tristes, começamos a ministrar a palavra. Um jovem bonito começou a chorar porque o pai e a mãe foram mortos em outra comunidade. É tanta tristeza que você vê por estas ruas. São pessoas que têm sonhos. E se você tem o desejo, só falta atitude. Eu vejo o jovem rico assim, como um jovem que tinha um sonho de comprar a salvação. Que hei de fazer para herdar a vida eterna? Não tem que fazer nada, porque tudo já foi feito na cruz do Calvário. O homem não tem que fazer nada. A pergunta que ele fez foi uma pergunta errada. Não se compra a salvação. Salvação se obtém gratuitamente pelo amor de Deus. Não se compra com dízimos e ofertas. Isso aí vai ficar tudo aí, meu irmão. Se você não quiser dar dízimo e oferta na casa de Deus, não precisa dar, porque Deus vai sustentar a igreja dele de forma miraculosa, porque não é dízimo e oferta que vai levar ninguém para o céu. O que vai levar você para o céu é ter um coração sincero e obediente ao Senhor. E eu tenho um sonho de ver todos esses rostinhos aqui na eternidade. Falei com a minha sogra assim, ontem a Cleide estava passeando. Dona Helena, pastor Adimar está no céu. Como é que deve ser o céu? Pensa comigo, irmãos. A nossa vida perde o sentido aqui da noite para o dia. Mas lá não. O sentido da vida está nos esperando e o nome dele é Jesus de Nazaré. Ele dá sentido à tua vida. Vamos louvar a Deus em nome de Jesus.